Bora. Peço aos senhores o microfone desligado e a gente liga à medida que a fala for aberta aos senhores. Havendo número legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Nesta primeira fase do expediente, a palavra ao primeiro secretário, senhor Olinto Sequalini Voltarelli, que fará a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. O áudio está legal? 100%. Vamos lá. Processo número 6579 de 2015. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.525 de 24 de março de 2020. Processo número 35 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópia dos decretos número 11.510 de 10 de fevereiro de 20, 11.514 de 3 de março de 2020 e 11.520 de 17 de março de 2020. Ciente. Processo número 1036 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.523 de 19 de março de 2020. Ciente. Processo número 1132 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.528 de 2 de abril de 2020. Ciente. Processo número 1139 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.524 de 22 de março de 2020. Ciente. Processo número 1216 de 2020, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que institui o serviço Família Acolhedora no município de São Caetano do Sul. Processo número 1147 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Espera aí, acho que está só um segundo. Pois não, presidente. Secretário, o projeto anterior da Prefeitura Municipal, que institui o serviço da família acolhedora, eu remeto às comissões em regime de urgência, por gentileza. Perfeito. Próximo processo, 1147 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia da Costureira e do Costureiro e da outras providências. Às comissões. Processo número 1158 de 2020, Edson Roberto Parra. Moção de repúdio à votação do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 5.581, que libera o aborto por mulheres com Zika vírus. Remeto à Comissão de Justiça e Redação. Processo número 1159 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade a academias de ginástica, clubes ou centros esportivos e estabelecimentos similares da fixação de avisos de advertência de modo permanente sobre as medidas de profilaxia de combate ao novo coronavírus, mesmo após o surto da pandemia no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 1160 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a adoção pelos estabelecimentos bancários situados no município de São Caetano do Sul de medidas de profilaxia que especifica durante e após o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19 e da outras providências. Às comissões. Processo número 1161 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Eclerson Pio Mielo. Projeto de lei que dispõe sobre a redução nas mensalidades na rede privada de ensino no município de São Caetano do Sul durante o Plano Municipal de Contingência do novo coronavírus e da outras providências. Encaminhe as comissões.
Processo número 1162 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que estabelece ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, SAESA, o oferecimento ao consumidor da opção de quitar débitos pendentes através de cartão de débito ou de crédito antes de suspender o serviço de fornecimento de água e da outras providências. As comissões. Processo número 1165 de 2020. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que estabelece que hospitais e maternidades no âmbito do município de São Caetano do Sul ofereçam aos pais e ou responsáveis de recém-nascidos treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e da outras providências. As comissões. Processo número 1166 de 2020. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade pelos estabelecimentos comerciais que especifica da instalação de placas de aviso informando sobre a proibição, a penalidade e o número de telefone para reclamações ao se estacionar na vaga reservada à pessoa idosa ou com deficiência, no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1167 de 2020. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre a importância da participação das mulheres e a igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e na sociedade e da outras providências. As comissões. Processo número 1168 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização à prevenção de acidentes com crianças de 0 a 14 anos e da outras providências. As comissões. Processo número 1169 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o uso de ciclofaixas e da outras providências. Encaminho o projeto às comissões. Processo número 1170 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana do Trabalhador da Saúde e da outras providências. As comissões. Processo número 1171 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana de Conscientização sobre Endometriose e da outras providências. Encaminho as comissões. Processo número 1194 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que acresce o inciso 5º ao artigo 1º da Lei nº 5.854, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal com outros órgãos de polícia administrativa da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1203 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no site da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul vínculo a documento digital intitulado Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, orientações sobre prevenção de acidentes domésticos de crianças e idosos e da outras providências. As comissões. Processo número 1194 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que acresce o inciso 5º ao artigo 1º da Lei nº 5.854, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal com outros órgãos de polícia administrativa da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 1203 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes.
Projeto de lei que institui no site da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul o vínculo a documento digital intitulado Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, orientações sobre prevenção de acidentes domésticos de crianças e idosos e da outras providências. As comissões. Processo número 1214 de 2020. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de conscientização sobre a denúncia contra o racismo e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1154 de 2020. Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da pastora Gemina da Silva Reis, nossa querida pastora Mima, no dia 4 de maio deste ano. Em discussão, o voto de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1141 de 2020. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, pela divulgação do especial Coronavírus, em 2 de maio deste ano, no Jornal Diário do Grande ABC. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1149 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel, Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando determinar a esta que passe a receber dos consumidores de energia elétrica o pagamento da taxa por meio de cartão de crédito ou débito. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1150 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Detran, visando a instituição da gratuidade da taxa de abertura do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, a pessoas com idade superior a 60 anos. Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1151 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando que determine em caráter de urgência as operadoras de planos de saúde a suspensão de aumentos percentuais sobre os valores das mensalidades durante o período de pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1156 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, pela sua nomeação a Ministro da Justiça e Segurança Pública no dia 29 de abril deste ano. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1157 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Conselho de Pastores de São Caetano do Sul, Compaz, e ao seu presidente, pastor Paulo Moraes, pela iniciativa do Dia de Oração por São Caetano do Sul, realizada no dia 3 de maio, no primeiro domingo de maio. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1180 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Paulo Antônio Scaffi, presidente da Fiesp, SESI São Paulo, Senai São Paulo, Ciesp e do Instituto Roberto Simons, pela doação de máscaras descartáveis e álcool gel a centenas de entidades sociais de São Paulo, em especial a ONG SOS Cidadania Animal de São Caetano do Sul. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1195 de 2020, Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações a todos os profissionais essenciais que estão na linha de frente ao combate da Covid-19 coronavírus.
Discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1196 de 2020, Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1198 de 2020, Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações para todos os profissionais da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul que estão na linha de frente da pandemia, trazendo sempre maior segurança para a nossa cidade. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1204 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, visando excluir do novo rodízio de tráfego de veículos os automóveis dos profissionais da saúde pública e privada e segurança pública que residem em cidades da região metropolitana e prestam serviços na cidade de São Paulo. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1205 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, visando não inscrever em cadastros restritivos de crédito os consumidores que estejam inadimplentes junto às concessionárias de serviços públicos essenciais, às operadoras de telefonia e de TV por assinatura, durante a pandemia do Covid-19. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1206 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à CISCS, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando instituir em parceria com os comerciantes, comerciários, Poder Legislativo e Poder Executivo Municipal, conjunto de propostas para alavancar o comércio após o surto pandêmico do coronavírus. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1207 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, visando determinar a isenção no pagamento de multa de fidelidade nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura, internet ou assemelhados durante a vigência de estado de calamidade pública. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1211 de 2020, Eclerson Pilmielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações aos profissionais da educação, como professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores e dirigentes de ensino, pela forma como estão exitosamente enfrentando e superando os desafios do mundo digital em tempos de pandemia de Covid-19. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1212 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações a MF Senador Flacker pelo 100º ano de sua fundação, alcançado na data de 8 de maio. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo número 1148 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referentes aos aparelhos de tomografia e a locação de mais uma unidade móvel para atender pacientes da Covid-19 no município. Em discussão, o requerimento do vereador Ubiratã Figueiredo. Palavra, presidente. Pode falar, vereador. O senhor dispõe para encaminhar 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, boa tarde a todos. Não sei quantos requerimentos o presidente colocou
colocou na pauta de hoje. Do senhor, Mas sim. são vários requerimentos de informação. E eu vou falar uma vez só, presidente, para não ficar falando em todos os requerimentos. Esses requerimentos que nós entramos hoje, ele visa simplesmente buscar as informações, né? Porque a gente sabe que a prefeitura recebeu dinheiro estadual, federal, então é só para a gente, né, levar a população saber aonde foi gasto esse dinheiro que veio do governo federal, do governo estadual e o próprio dinheiro da prefeitura. Então, até na sessão passada eu pedi a Vossa Excelência que fizesse uma comissão de 5 vereadores. Eu não sei se Vossa Excelência já concluiu. Já está. Vossa Excelência pode me falar quem são os vereadores que estão na comissão? O presidente da comissão é o vereador Tite Campanella, que foi o autor da propositura por escrito. Os vereadores Daniel Córdoba já se apresentou como membro dessa comissão e o doutor Marcos Fontes também já se apresentou como membro dessa comissão. Tem 2 posições ainda em aberto para que a gente possa fazer a discussão. Então, eu estou me apresentando, presidente. Tá bom? Para essa comissão. Perfeito. Ok? Então tá bom, presidente. Então é isso aí, presidente. Não vou falar em todos, não, só nesse aí. Obrigado, vereador. Para encaminhar? Para encaminhar, senhor presidente. Vereador Tite, dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente saudar todos os vereadores, saudar o senhor presidente. Eu estou encaminhando agora no WhatsApp dos vereadores, vocês devem estar recebendo agora, o link para o portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, em que a gente faz uma menção específica para todas as aquisições, todas as contratações referente ao Covid-19, referente ao coronavírus. Então, todas as compras. Primeiro que tudo que a Prefeitura faz já está espelhado nesse portal. Segundo, cumprindo uma determinação, inclusive do Tribunal de Contas, acho que é a determinação 14 do Tribunal de Contas, nós estamos destacando todos aqueles serviços, todas aquelas aquisições, todas aquelas locações, tudo aquilo que foi contratado especificamente para ações de combate ao coronavírus. Não é novidade para ninguém, o portal da transparência existe há bastante tempo, mas vocês podem olhar agora aí no telefone de vocês, principalmente no grupo de sustentação ao governo. Eu vou passar para os meus colegas da oposição assim que eu terminar meu discurso, que todas as dúvidas que o vereador Ubiratã apresenta, não só nesse requerimento, como nos 14 que ele apresentou, só 5 foram elencados para esta sessão, mas são 14. Todas as dúvidas dele, todas as dúvidas que a população tiver, vão estar elencados nesse link, vão estar elencados no portal da transparência, com destaque muito grande dado às requisições, às aquisições, às contratações referentes ao coronavírus. E com tudo explicado, desde o início do processo, desde o termo de referência da contratação, desde a proposta inicial, está tudo ali. Não tem uma dúvida que vai sobrar depois que olhar esse tipo de documentação que nós preparamos para apresentar para a população. Esse tipo de requerimento de informação, ele é muito útil, ele é muito válido, acho muito justo, mas veja bem, senhor presidente, se eu não me engano, são 15 requerimentos. 15 requerimentos, eles acabam requerendo que a gente tenha um funcionário, apenas um funcionário destacado, um funcionário destacado apenas para responder requerimentos. E nós não estamos vivendo uma época de abundância de pessoas afastadas por comorbidades, por grupo de risco, por contaminação, por uma série de fatores. Então, 15 requerimentos que versam sobre os mais determinados aspectos e que estão respondidos no portal da transparência, eu considero que eles não são adequados para o momento. Então, com todo o respeito que o meu amigo e meu colega vereador Ubiratã Figueiredo merece, mas eu encaminho
pela rejeição deste e pelos demais que serão apresentados também. E, havendo uma dúvida, sei que a assessoria do vereador é extremamente competente, havendo alguma dúvida no portal, havendo alguma questão que não foi respondida no portal, o governo está de portas abertas para discutir, para mudar, fazer as alterações necessárias para que tudo seja transparente e público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Presidente, Pois não? só para encaminhar. Boa tarde, boa noite aí, presidente, a todos os colegas. Achei muito válido, muito oportuno o requerimento do vereador Ubiratã. Entendo que nós estamos aí numa época complicada de redução de quadros, de quarentena, mas não posso deixar de colocar minha opinião no sentido de que a Lei Federal de Acesso à Informação, por exemplo, ela não tem nenhuma menção de que, por causa da pandemia, requerimentos utilizados pela Lei Federal não vão ser respondidos. Então, assim, eu acho que uma estrutura mínima para isso ela tem que ser mantida, porque nós estamos falando de transparência. O que eu escutei aqui foi mais ou menos no sentido de que o vereador Ubiratã quer fiscalizar, mas como é pandemia, ele não vai ter como. E não é por aí. Eu acho que o instrumento de requerimento de informação via Câmara Municipal é importantíssimo inclusive para dar publicidade a todos aqueles que acompanham a sessão das dúvidas e do trabalho do vereador na questão da fiscalização, e eu não discordo respeitosamente do líder de governo, no sentido de que 15 requerimentos teria que ter grupos especiais para responder. É a pandemia que a gente vai ter que negar os requerimentos do vereador Ubiratã. Eu acho que não é justificativo. Só isso, senhor presidente, encaminho de... Tendo os vereadores já encaminhados, coloco em votação este requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, votos favoráveis do autor, do Ubiratã Figueiredo, vereador César Oliva, vereador Francisco de Macedo Bento e vereador Jander Lira, ao que eu acompanhei aqui a votação. Os demais vereadores, contrário. Faço aqui até um requerimento verbal para que a nossa assessoria de tecnologia inclua esse link, líder de governo, no site da Câmara para que dê mais transparência ainda às ações da Covid-19. Peço ao primeiro secretário a leitura do próximo requerimento da ordem do dia. Desculpa, do expediente. Processo número 1181 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente ao programa de testagem rápida de comerciantes e comerciários contra o Covid-19. Abro o encaminhamento. Encerrado o encaminhamento, a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, votos do Ubiratã Figueiredo, César Oliva, Francisco de Macedo Bento e Jander Lira. Peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1182 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente à entrega de 18 leitos de UTI para os pacientes do Covid-19. Em discussão, encaminhamentos, encerrado essa fase, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento, votos favoráveis, os vereadores Ubiratã César, Chico Bento e Jander Lira. Peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1183 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente ao programa de testagem Covid-19 em agentes de segurança. Em discussão, encaminhamento. Encerrado o prazo, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado com votos contra... Desculpa, rejeitado o requerimento com votos
A favor da aprovação, Biratã, César, Francisco de Macedo Bento e Jander Lira. Peço a leitura do último requerimento desta pauta. Processo número 1200 de 2020. Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações sobre as verbas recebidas dos governos federal, estadual e municipal para o combate ao coronavírus. Em discussão, encaminhamentos. Encaminhar, presidente. Para encaminhar, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu fico feliz aí que o líder já adiantou que todos esses recursos apareçam claramente e que Vossa Excelência também solicitou que se destaque no site aqui da Câmara Municipal, porque eu tenho recebido várias solicitações de munícipes nesse sentido, né, através das redes sociais. O que é que nós, vereadores, e como nós estamos acompanhando o gasto? Porque se tem visto aí notícias no governo do estado, no Rio de Janeiro e outros estados, situações um pouco estranhas na aplicação do recurso, né? Licitações com valores muito distonantes para o mesmo produto. Então, em decorrência dessas notícias que passam aí na mídia, no Brasil todo, a preocupação do munícipe de São Caetano da boa aplicação desses recursos, principalmente os 20 milhões que nós iremos receber aí do governo federal. Então, fico tranquilo que isso vai ocorrer e quero parabenizar também o Biratã, que vai aí representar a oposição nessa fiscalização, é importante, porque nós precisamos dar resposta à população de São Caetano. Essa casa eu sempre gosto de falar, todos sabem, mas nunca é demais a gente colocar essa situação, que o vereador, um papel é criar leis, legislar, mas um papel fundamental da Câmara é a fiscalização dos recursos públicos e a aplicação desses recursos. Então, de acordo com essa decisão aí dessa comissão e do que o líder falou, acredito que essas informações do meu requerimento, provavelmente eu os terei em breve, não é, Tito? Logo, logo eu vou ter essas informações aí, tranquilamente, para que a população veja que nós estamos fiscalizando e estamos cobrando a boa aplicação do recurso público, porque dinheiro público é sagrado. Muito obrigado. É isso aí, senhor presidente. E se quiserem votar favorável, eu agradeço, né? Porque já adianta um pouco aí. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento com votos do autor Jander Lira, Francisco de Macedo Bento, Biratã Figueiredo e César Olivo. Peço a todos... Presidente, a gente... Senhor presidente, Sou eu. Oi, Bira. para justificar o voto. Por favor. Para justificar o voto, presidente. Então, senhor presidente, então o meu amigo, né, líder do governo, o Tito Campanella, então assim, eu entendi o quê? Que se no portal da transparência não tiver alguma informação que a gente necessite, ele prontamente nos trará nas próximas sessões. Eu acho que é isso. E outra coisa, eu nem precisava esclarecer para o líder, que ele está cansado de saber, né? Que falta de funcionário não é falta de funcionário, né? As nomeações direto saem no Diário Oficial da Prefeitura, né? Inclusive no gabinete do prefeito. Então, funcionário, o líder pode ficar tranquilo que não vai faltar para isso, não. Encerrada a justificativa, peço aos senhores vereadores... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Rapidinho, peço sua licença para fazer essa menção, que agora me parece que só vai fazer 1 minuto de silêncio. Confere? Confere. Eu gostaria só de fazer a citação aqui do falecimento do Dr. Luiz Carlos Pereira de Almeida, ex-presidente da Sobloco. Nós não tivemos tempo de preparar, por causa dessa mudança toda de cronograma, do protocolo e da própria dinâmica da Câmara.
nós não tivemos a oportunidade de preparar o voto de pesar para que fosse lido hoje na mesa, mas eu queria aproveitar aí com a licença dos colegas para fazer menção ao Dr. Luiz Carlos. Dr. Luiz Carlos foi um dos idealizadores do Espaço Cerâmica, um novo bairro, praticamente um novo bairro que surgiu em São Caetano do Sul, que agrega comércio, serviços e residências e que deu uma nova cara para aquela área enorme que a gente tinha lá, que estava praticamente abandonada, na Cerâmica São Caetano. Então, o Dr. Luiz Carlos, um empreendedor de sucesso em toda a sua vida, e nós tivemos a honra de tê-lo aqui em São Caetano do Sul por um breve período de tempo, em que ele capitaneou a formação desse empreendimento que muito nos beneficiou em todos os aspectos. Então, gostaria que também fosse lembrado agora no minuto de silêncio que essa mesa irá propor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder. De fato, vou propor um minuto de silêncio em respeito ao voto de pesar que o vereador Parra apresentou à mesa pelo falecimento da pastora Gemina, nossa querida Mima. O voto de pesar do que o Tite pediu do Dr. Luiz Carlos, mas também faço o pedido para os quase 12 mil óbitos que o Brasil já teve frente à pandemia do coronavírus. Peço a gentileza de um minuto de silêncio. Obrigado, senhores vereadores, pela gentileza, pela compreensão. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador Tite Campanella. Muito obrigado, senhor presidente. Vou fazer aqui só algumas menções rápidas até do que a gente discutiu agora há pouco no expediente. O primeiro seria sobre as duas comissões que foram criadas pelo Executivo, pela Prefeitura. A primeira, a Comissão Extraordinária de Controladoria para Acompanhamento e Monitoramento das Aquisições de Bens, Serviços e Insumos, bem como a celebração de instrumentos de parceria e contratos de gestão em ações voltadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Essa controladoria especial, essa controladoria extraordinária, também vai fazer esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização e também de publicidade de todos os atos, de tudo que acontecer com relação às despesas do Covid-19. Vai se somar a essa comissão que, ora, estamos formando na Câmara de Vereadores, para que a gente possa também ter uma eficácia na fiscalização desses atos. E quero aqui fazer eco ao meu colega Jander Lira, que realmente é uma situação que nos preocupa. Esses gastos extraordinários que estão sendo feitos em estados e municípios por causa do coronavírus, a gente está vendo aí pipocar denúncias de respiradores com preços discrepantes, absurdos. Um estado paga 60, o outro paga 180, outro estado compra respirador que não tem nada na caixa. Então, realmente, a gente sabe como é que funciona essa questão e a gente tem que efetivamente ficar de olho, acompanhar isso daí de uma maneira muito, muito atenta. Outra comissão que foi criada, também que é muito interessante que a gente fale, nós, 2 sessões atrás, ou 3, se eu não me engano, nós fizemos uma autorização, nós demos à Câmara de uma autorização à Prefeitura para que ela manejasse o dinheiro de 3 fundos municipais, do Esporte e Cultura, da Cultura e do Fundo Social de Solidariedade, que ela pudesse remanejar os recursos desses fundos para que fossem aplicados
na saúde, também no combate à pandemia. E uma comissão, então, foi formada exatamente para acompanhar a desvinculação das receitas desses fundos municipais, para que também eles sejam efetivamente aplicados naquilo que mais importa para a gente nesse momento. Eu já falei do Dr. Luiz Carlos, esse grande empreendedor que nós tivemos a sorte de ter uma passagem dele aqui na nossa cidade, e eu quero finalizar então rapidamente, só citando o caso, acho que todo mundo sabe, da bebê Maria Clara, que saiu do hospital da nossa maternidade no dia 8, ela ficou lá um tempão, porque ela primeiro passou por 2 cirurgias intrauterinas, ficou na nossa UTI durante um bom tempo, já que o papai e a mamãe dela foram vítimas do coronavírus também, tiveram que ficar internado durante bastante tempo, e ela saiu do hospital, da nosso hospital maternidade no dia 8. Eu sou muito suspeito para falar da saúde de São Caetano do Sul. Eu acompanho a saúde desde que eu fui vereador pela primeira vez, finalzinho de 98, 2000, e a saúde de São Caetano do Sul era uma coisa assombrosa. Nós não tínhamos saúde nenhuma, não existia saúde pública nenhuma. Com o advento do SUS, a gente começou a desenvolver uma série de ações, e é um trabalho de muito tempo que acabou fazendo com que a gente tivesse o nível de saúde pública que nós temos hoje. A gente sabe que ninguém é perfeito, erros acontecem, a gente tem, obviamente, em todas as áreas que você olhar, tem algumas exceções, tem alguns problemas, mas eu acho que uma cidade que consegue fazer o que nós fizemos, no caso da bebê Maria Clara, uma cidade que consegue hoje oferecer 4 UTIs, que consegue oferecer todo o nível de serviço de saúde pública que nós oferecemos, nós temos que ser muito gratos a isso, e nós precisamos, todas as vezes que pudermos, reverenciar esse serviço que é prestado, esse trabalho que é feito. Assim como também com a educação, com a área social, com todas as áreas da administração. Mas especificamente a saúde, a gente acaba sentindo na pele e vendo no dia a dia, quando tudo isso surge, quando toda essa discussão aparece pela questão do coronavírus, a gente vê como a nossa saúde está em tão boas mãos. Então era isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção dos meus amigos vereadores. Tá me ouvindo, presidente? Eu dispenso. Está sem som aqui, mas eu estou vendo você. Obrigado. Obrigado. Aí, perfeito. Obrigado. Vereador Carlos Humberto Serafim. Senhor presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, parabenizar nossa secretária de saúde, Regina Mora, toda a equipe de saúde da nossa cidade, nosso prefeito José Aurico, pelas medidas tomadas no combate ao coronavírus. A cidade está muito eficaz, os boletins são diários, nós estamos vendo que o número de óbitos são baixos no nosso município, geralmente são pacientes com comorbidades graves, são já atendidos em estado grave. Então a gente quer comprovar a eficiência da nossa saúde dentro da pandemia do coronavírus. Parabéns à Secretaria de Saúde e aos funcionários todos, a todo mundo que está colaborando com isso. É só isso, presidente. Boa noite. Obrigado, Serafim. Vereador César Oliva. Bom, boa tarde novamente a todos. Eu gostaria de falar sobre 2 temas rápidos aqui. O primeiro é, realmente o município aí tem tomado algumas medidas assertivas com relação ao combate ao coronavírus, mas cabe também a nós, principalmente a oposição, a lembrar aquilo que é necessário melhorar. Gostaria de falar hoje rapidamente sobre testes, né? A população de São Caetano está sofrendo um pouco aí para conseguir fazer os testes, principalmente os testes em casa, tá? De ontem para hoje, pelo menos 3 casos, as pessoas com sintomas e não conseguem, liga no 0800, faz cadastro e depois não tem retorno. Inclusive uma município acabou de me mandar mensagem que cansou e vai pagar particular, né? Mesmo sem poder, vai pagar, porque está cansada de esperar conseguir realizar a inscrição, ter retorno e esperar a boa vontade do teste em casa. Muitas vezes esses sintomas aí pioram muito rápido, em 24 horas, dependendo da pessoa. Então realmente dá medo de ficar guardando tanto tempo
aí os retornos dos exames, tá? Mas passada essa questão da saúde, eu gostaria de falar também sobre a USCS. A USCS, ela tomou algumas medidas também razoáveis com relação a pessoas aí, estudantes, que tiveram contratos de trabalho suspensos, que perderam os empregos. Então, tomaram algumas medidas assertivas também à USCS. Mas cabe aqui eu pontuar, principalmente a questão que precisa melhorar de fato. E eu acho que todo mundo aqui vai acabar concordando com o que eu vou dizer. O PROCON de São Paulo, ele se posicionou no sentido de que todas as escolas devem aplicar descontos para os seus alunos nessa época de pandemia, de quarentena. A porcentagem, ela varia de acordo com a situação financeira da escola, né? Sabemos a situação financeira da USCS é extremamente saudável. Inclusive, cobram-se mensalidades pareadas a mensalidades de faculdades e universidades privadas, mesmo sendo autarquia e não pagando muitos impostos aí para a prefeitura. Inclusive, essas escolas que não cumprirem esses direcionamentos, elas poderão responder com um processo administrativo e multa. Vou dar um exemplo aqui, no caso de um munícipe que eu estava trabalhando agora à tarde. A munícipe tem um filho, esse filho costuma pagar R$ 903 curso noturno de administração, e a USCS aplicou um desconto de 6%, mais ou menos, um desconto de aproximadamente R$ 50. Lembrando que o mesmo curso de administração EAD, ou seja, aplicado à distância, exatamente como está sendo aplicado o curso de administração nessa pandemia, à distância, custa R$ 268 por mês. Ou seja, uma diferença aí de aproximadamente 70% no valor da mensalidade entre o curso presencial do aluno que assina um contrato de prestação de serviço educacional presencial com toda a estrutura da universidade, comparado com o mesmo curso à distância, você tem uma diferença aí de 70% aproximadamente da mensalidade. Então, realmente está um pouco, falta razoabilidade nessa aplicação do desconto da USCS. A USCS tem um papel social importante na nossa cidade e está na hora de cumprir. Ela já não cumpre nada com bolsa de estudo, acha que era só responsabilidade da prefeitura. Enquanto os cofres engordam cada vez mais, ela sequer ajudou a manter a manutenção das bolsas parciais quando a prefeitura cortou no início desse mandato, sendo que fez o contrário de proposta eleitoral do nosso prefeito, que queria aumentar as bolsas de estudo. Então, gostaria de mencionar que eu já enviei ofício tanto para o PROCON em São Paulo quanto para a USCS, para tentar entender aí essa razoabilidade que está faltando no desconto para aqueles alunos que estão, na verdade, tendo um curso online, um curso EAD, quando contrataram prestação de serviço presencial com toda a estrutura de uma universidade. É incomparável. Então, um desconto de aproximadamente R$ 50, para mim, está muito longe da razoabilidade. Então, oficiaremos o PROCON, oficiaremos a USCS, e depois a gente traz de volta e publica a formalização das posturas e posicionamentos de cada um. Tá certo, senhor presidente? Muito obrigado. Presidente, só pela ordem, o senhor mencionou que a comissão já tinham 3 vereadores, o Biratã se colocou à disposição. Se for possível, até para balancear um pouquinho a questão da base com a oposição, se for possível, eu gostaria de colocar o meu nome também à disposição para poder acompanhar essa comissão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Daniel Córdoba. Presidente, nobres pares, uma boa tarde. Aos internautas também acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal. Presidente, eu venho aqui salientar a inovação do prefeito Auríquio, do secretário Trincado, do subsecretário também Morcelli, pelo projeto do marketplace, do site que a prefeitura está buscando agora uma parceria para que os microempreendedores individuais, e não só eles, mas também os pequenos empresários, possam divulgar e vender
os seus produtos e serviços através de um sistema compartilhado que a Prefeitura Municipal vai prover de forma gratuita. Então, como todos sabem, o Marketplace é um sistema compartilhado, é um e-commerce, onde o munícipe, em particular os MEIs, que em São Caetano do Sul são em torno de 9.300 MEIs ativos, sejam dos setores de serviços, de produtos, sejam eles na área de beleza, na área de manutenção, tantos outros também de produtos de vestuário, poderão ofertar os seus produtos nesse sistema. Então, o que é importante é que não haverá nenhum tipo de mensalidade ou pagamento por parte do pequeno empreendedor. Os produtos ficarão à disposição do meio digital, o que é fundamental nesse momento do coronavírus. Nós temos hoje 31 mil empresas, aproximadamente, no município. Claro que nem todas poderão servirá esse sistema, mas uma grande parte poderá usufruir desse sistema, que será provido pela Prefeitura de São Caetano, e o compromisso do secretário Trincado, conforme falas que tivemos, é que esse sistema continuará de forma continuada, mesmo após a pandemia, como um veículo, como um sistema de facilitação de negociação dos comerciantes locais com os munícipes de São Caetano, mas também com munícipes de outros municípios. Então, parabenizo aqui o prefeito Auríquio, o secretário Trincado, a toda a equipe da SEDET, o subsecretário Morcelli, pela inovação de, no enfrentamento à pandemia do coronavírus, buscar alternativas, porque é muito caro para o pequeno comerciante ou MEI pagar o sistema e-commerce. E não só isso, o importante do sistema e-commerce é o tráfego. Se você não tem tráfego, você não vende. Então, essa plataforma ela vai gerar tráfego, ela vai ter uma inteligência, uma automação, e a Prefeitura também fará essa publicidade para que esse tráfego venha para essa plataforma, para esse marketplace, e as empresas, os microempreendedores municipais possam ali comercializar. Sabemos que não é o suficiente, sabemos que não será, essa medida abarcará a necessidade do comerciante, mas será um percentual das perdas atuais devido ao fechamento do comércio em combate ao coronavírus. Então, parabéns ao prefeito e a todos os envolvidos. Obrigado, Daniel. Eu não costumo usar o meu tempo da explicação pessoal por conta da prerrogativa da presidência, mas hoje eu farei, se vocês me derem liberdade, e até vou fugir um pouco da temática. É claro que a questão do coronavírus é extremamente importante, as ações de fiscalização que é tão debatida aqui na Câmara, como as ações do Executivo. Porém, eu vou falar da Câmara. Vou pegar o gancho, Tite, se você me perceber, de um vídeo, se você me permitir, de um vídeo que você fez. Não sei se os senhores acompanharam, e quem nos acompanha nas redes sociais, o Jornal Diário do Grande ABC trouxe no último domingo em sua manchete, César, uma orientação do Tribunal de Contas sugerindo uma rejeição de contas das câmaras pela sua economia. Vou repetir, não é uma orientação, Eduardo, a partir do que quanto a Câmara gasta, e sim do que a Câmara economiza. Não me refiro à Câmara de São Caetano, mas é uma orientação a todas as câmaras. A Câmara de São Caetano do Sul, e aí eu herdei uma presidência, uma Câmara que já foi presidida nos últimos anos pelo Sidão, vereador que nos acompanha. Na sequência veio o ex-vereador Paulo Botura e a gente assumiu num trabalho forte de contingenciamento de redução de gastos. A Câmara chegou a ter 6 assessores, cada vereador, hoje são 4. Nosso primeiro ato desta Câmara, os 19 vereadores concordaram na redução de 20% do quadro comissionado. Os vereadores devolveram, 10 vereadores fizeram a opção da devolução dos automóveis. Nos anos de 2017, 18 e 19, os 3 anos que já se fecharam, Ricardo André Juque, Edson Parra, nós não tivemos nenhum apontamento nos processos licitatórios da Câmara. Isso é motivo de orgulho para todo o funcionalismo da Câmara. A discussão que permeia sempre é o número de servidores que essa Câmara tem. E quando comparado com outras câmaras da região,
câmaras com 10, 11, 12 assessores, nós temos 4, que a gente avalia que é um número razoável para atender São Caetano do Sul. O problema que a gente vive hoje, um enfrentamento aí, uma intersecção, um avanço da esfera dos poderes. Aquela independência de poderes hoje não se faz presente. Você vê em Brasília o Supremo, e aqui eu não estou discutindo o mérito, mas até onde eu entendo, eu não sou advogado, mas você não pode tomar uma decisão de presente supondo que haverá um problema de futuro, em que pese todas as diferenças que eu posso ter politicamente com o governo federal ou outros atores, mas claramente há um enfrentamento, há um exagero de algumas forças do judiciário, ora legislando, ora atuando como executivo. Quer fazer política? Se filia num partido, como esses 19 vereadores fizeram, disputa uma eleição, ganha a eleição e a gente faz política. E os nossos atos ou os nossos desatos serão severamente fiscalizados e punidos. Eu digo isso porque é importante, Tite, exaltar a sua fala de defesa do legislativo. É nosso papel, nós somos aqui 19 vereadores, temos as nossas diferenças políticas, as nossas convergências políticas, houve respeito, houve apreço, mas é inadmissível que um processo de avaliação de contas você seja penalizado, você seja punido pela economia que você faz. As câmaras recebem por lei federal, não é uma vontade minha, não é uma vontade do Chico Bento, não é uma vontade do Marcos Fontes, nós recebemos até 6% da receita líquida do exercício anterior, nós somos, aí o bom senso, a boa gestão faz com que a gente economize ao máximo esse erário, ou seja, eu sou obrigado a receber, mas eu não sou obrigado a gastar. E a economia que a gente faz, ao final do exercício, a gente devolve ao executivo para que ele possa investir em saúde e em educação. Então, deixo aqui a minha fala enquanto presidente, enquanto vereador, entendo a importância, respeito o Tribunal de Contas demais, mas eu acho que chegou a hora de ele nos colocar parâmetros, ele nos colocar referências de qual que é o percentual ideal de devolução, qual é o número ideal de assessores, porque fica impensável, no futuro próximo, gestores assumirem a responsabilidade, hora de presidir uma Câmara, hora de ser secretário, hora de ser prefeito, com algumas incoerências que nos são apresentadas. Então, deixo aqui registrado a minha fala, com todo respeito. Hoje, Dia Internacional aí dos Enfermeiros, através dele, meu abraço a todos os profissionais da área de saúde. A economia que a Câmara faz é devolvida ao Executivo e eu creio que não é o parâmetro para uma rejeição ou para um apontamento de contas. E não me refiro às contas da Câmara apenas de São Caetano, e sim de todos os legislativos do Estado de São Paulo. Obrigado pela compreensão, desculpa ter saído do tema, mas eu preciso deixar registrado a preocupação futura com a independência, com a isonomia entre poderes. Obrigado. Peço Edson Parra a gentileza de falar, caso queira. Não estou ouvindo, Parrinha, está desligado o seu microfone. E agora? Agora sim, obrigado. Primeiramente, presidente, boa noite já, né? Me solidarizo com as suas palavras em relação à postura do Tribunal de Contas em relação aos legislativos. Nós temos que manter a independência e também concordo quando o senhor fala do Supremo, que vira e mexe, ele quer legislar ou mandar no Executivo. Faço minhas suas palavras. E também cumprimentar os demais vereadores. Já falei que estava com saudade na semana passada, não encontrei com nenhum, então a saudade aumentou mais uma semana. Eu quero comentar a todos. E também cumprimentar os profissionais do transporte, da limpeza pública, da segurança pública e principalmente, ou digamos assim, uma honra especial aos profissionais da saúde, na pessoa da doutora Regina Maura, do próprio prefeito Auríquio, que já foi da área diretor da saúde, pelo trabalho maravilhoso que vem realizando frente a essa pandemia. Eu diria que é uma nota elevadíssima. Você nunca pode dar 10 para a saúde, mas eu dou uma nota próxima de 10
porque é um trabalho espetacular que as cidades estão reconhecendo que é um trabalho exitoso. Eu, em especial, também falando da saúde, o presidente já se referiu, hoje é o dia das enfermeiras, dos enfermeiros, é uma nobre profissão e, nesse momento, mais nobre do que nunca. Então, parabéns a todos eles por esse dia e pelo trabalho que desempenham. Hoje também é o Dia Internacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. É uma doença, temos aí 2 médicos que podem me ajudar, é uma doença complicadíssima, de difícil diagnóstico, de consequências terríveis, dores muito grandes que os pacientes sofrem. Eu já encaminhei, tenho um projeto aprovado em relação ao atendimento especial para as pessoas que têm essa doença, os fibromialgíacos, e tenho 2 projetos que já estão prontos para protocolo, também visando facilitar a vida dessas pessoas, que é uma doença complicada, que é difícil conseguir licença, conseguir se provar por exames, e a dor é terrível. E aproveitando também, vou fazer publicidade. Hoje eu fui até o Centro Regional de como é que chama isso? Hemoterapia. Centro Regional de Hemoterapia. Fui fazer a minha doação de sangue hoje de manhã. E conversando com a responsável lá do centro, ela me disse que normalmente não, a meta de doadores que são necessários são 40 doadores por dia. Infelizmente, hoje, a média está sendo de 10 doadores por dia. Está muito aquém da média. O consumo de sangue pelos nossos hospitais, aqui de São Caetano, é muito superior a esses 10 que estão doando. Então, eu coloquei nas redes sociais e também sugeriria que os colegas colocassem também para a gente incentivar a doação de sangue. Eu sei que não são todos que podem, tem algumas restrições, mas os que podem, né, e os que, né, podem fazer isso é muito bom, porque é um ato de humanidade e mais do que nunca é necessidade para muita gente aí. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Parra. Obrigado pelas palavras. Vereador Eduardo Widoski. Boa tarde a todos, senhor presidente. Eu vou na mesma linha dos meus colegas aqui, porque a gente não pode deixar de enaltecer o prefeito, a secretária Regina Mauro e a todos esses profissionais de saúde pela dedicação deles na nossa cidade. É valoroso de ver o trabalho que eles têm feito pela nossa população. São Caetano do Sul virou referência no país e eu acho que grandes cidades do nosso país devem estar querendo seguir o mesmo exemplo de São Caetano, porque o exemplo nosso a ser seguido, ele é muito bom e ele deixa a todos aqui na cidade, eu não digo uma tranquilidade, mas é uma sensação de amparo muito grande, porque deve ser muito difícil você morar num município onde você não se sente seguro. E aqui eu percebo, eu converso com as pessoas estão sentindo a segurança que o sistema de saúde de São Caetano do Sul tem demonstrado para a população. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado, a todos os profissionais da saúde, por tudo que tem feito pelo nosso povo. Um grande abraço a todos. Só isso, senhor presidente. Um abraço a todos, gente. Obrigado, Edu. Vereador Chico Bento. Senhor presidente. Oi, Chico. Nobres pares, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu também vou mudar um pouco aqui. O pessoal está levando por uma linha, realmente é bacana esses elogios. A gente fica contente que a nossa cidade tem essa felicidade e essas condições de fazer isso pelos munícipes da cidade, que é merecidamente. Mas eu quero aqui falar do cartão merenda. O prefeito anunciou esse cartão para o Poder Executivo e o valor desse cartão seria, no caso, de R$ 4,50 por dia, porque é 20 dias frequentados de cada aluno. Então, quer dizer que eu e o Jadilira, o vereador Jadilira, achamos que isso é pouco. Fizemos uma indicação para que isso seja pelo R$ 9,00 ao dia, porque aí seria uma merenda mais... R$ 4,50 é muito pouco. E também agora, presidente, eu quero falar um pouco desse
dessa situação. Por exemplo, São Caetano, nós temos a felicidade de ter o Hospital São Caetano, que foi lá aberto o 3º andar, aonde eu acho que era, não sei se é 40 entre UTI e essas coisas, e até agora, graças a Deus, nós tivemos a felicidade de ter 6 pessoas lá. Então, isso é importante. Mas me chama a atenção e me preocupa também numa situação, dessa situação da isenção da lei de responsabilidade fiscal na área da saúde. Eu não estou falando isso só de São Caetano, claro, isso é do Brasil inteiro, mas como a gente representa São Caetano e é vereador aqui, a gente se preocupa com a nossa cidade. Eu tenho muito medo porque eu sei que de fevereiro para cá a gente viu que aumentou a folha de pagamento, com certeza da prefeitura, teve um aumento da fundação, com algumas contratações, algumas gratificações. Então, isso preocupa a gente com medo de quê? Se isso realmente for na área da saúde, tem a isenção. Mas, se não for, não tem a isenção da lei da responsabilidade fiscal. O que eu quero dizer com isso? O que me preocupa? O que me preocupa é o seguinte, eu sei que fazer essas lives e todos os vereadores estão bem orquestrados para fazer os elogios ao prefeito, à secretária de saúde, e eu não estou aqui para tirar os méritos de ninguém, mas eu quero parabenizar as pessoas que põem a mão na massa todo dia da área da saúde, da segurança, os profissionais de limpeza, todos. E o meu medo, de verdade, é que nós estamos com o caminhão desgovernado na área da saúde. E o piloto que está aí, ele já gosta de acelerar. Então, isso realmente me preocupa. Fico contente quando o líder de governo vem e fala que está sendo tudo organizado, vai estar tudo exposto na lei da transparência. Era isso, presidente. Boa tarde. Obrigado, vereador. Vereador Jander Lira. Senhor presidente, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, espero que todos fiquem em casa até passar essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia. Caros vereadores, o Chico já adiantou um pouco no que eu iria falar hoje, que vou falar, que é sobre essa indicação. Ela é uma proposta muito válida do Executivo, de relevância, o cartão merenda, que substitui o munícipe vai receber em casa esse cartão na medida que o seu filho está em casa. Mas é uma questão de matemática, senhor presidente. O senhor que é professor de matemática, se você pegar, em média, como afirma aí Chico Bento, 20 dias letivos, que é a média, né, e dividir por R$90, que é o valor que o prefeito dá, nós vamos ter R$4,50. Como o município vai receber 20 milhões do governo federal para combater o coronavírus, né, para essa pandemia, além disso, a lei que foi aprovada no Congresso Nacional pelos deputados e pelos senadores garante que o município não precisa, nesse ano, pagar suas dívidas, vai rolar para frente, ou seja, há a possibilidade de sobrar dinheiro. Nós entendemos que é muito válido essa indicação. A oposição, ela, além de fiscalizar, criar leis, ela também tem um papel de melhorar boas ideias. Essa ideia do prefeito é de ótima opinião, é uma ideia de excelência, mas é insuficiente. Daí que nós estamos fazendo essa indicação para que se dobre este valor, para chegar a R$9. Com R$9, em 20 dias, então você vai ter R$180. E aonde vai sair esse recurso? Exatamente daí, desses 20 milhões que o município vai receber, mais essa parte que, com certeza, o prefeito vai ter essa possibilidade de negociar lá para frente o pagamento dessas dívidas, porque o governo, o Congresso Nacional já está possibilitando isso. Com isso, só para também lembrar, senhor presidente, espero que chegue logo
essa proposta. Queria que Vossa Excelência também, assim como colocou em urgência o projeto da nobre vereadora Sueli Nogueira, também pensasse com carinho o projeto meu e do vereador Chico Bento, que trata do cartão Bolsa Cesta Básica, o cartão Cesta Básica, que transforma também, vai na linha desse cartão merenda, que transforma a cesta básica física na cesta básica no cartão. E aí vem aquela história que nós estamos aqui a discutir, melhorar e ajudar o comércio local de São Caetano, o pequeno comerciante, o mercadinho, o açougue e a padaria do bairro. Então, peço a Vossa Excelência também que pense com carinho nesse nosso projeto, que é muito bom, os comerciantes vão ficar extremamente felizes da cidade, porque, veja bem, esse projeto do cartão Cesta Básica, ele tem outra vantagem, que é o seguinte: no momento que o cidadão compra na cidade, o Eduardo Vidosco sabe disso, que é um comerciante, o nosso vice-presidente, o Edson Parra, sabe também, quando se consome na cidade, gera-se tributos na cidade. Gerando-se tributo na cidade, esse recurso volta novamente para os cofres públicos. Então, o projeto é o que a gente chama de círculo virtuoso, ou seja, é o círculo que melhora cada vez mais. Daí, o nosso entendimento é que Vossa Excelência pudesse colocar com urgência para que as comissões avaliassem esse nosso projeto. Muito obrigado, senhor presidente, e quero parabenizá-lo pelo o seu voto aí de pesar pelas 12 mil vítimas da cidade. Se possível, pensasse também, como teve o Congresso Nacional, a gente dá aqueles 3 dias de luto também, porque eu acho que é um momento, o luto é um momento muito importante, porque ele representa uma reflexão. A gente precisa refletir, através dessas pessoas, o que vai ser da nossa vida, da nossa cidade, do nosso país, pós essa pandemia. Obrigado, vereador. Nós já estamos em luto, eu segui a orientação do Congresso, as bandeiras da Câmara já estão em meio pau, em respeito às vítimas do coronavírus. Vereador Marcel Munhoz. Boa tarde, presidente, nobres pares, todos os cidadãos que estão nos assistindo nesta tarde. Presidente, hoje meu pronunciamento será breve, apenas para lembrar acerca da data de hoje, que valoriza e agradece a todos os profissionais da área da enfermagem em nível internacional. Mais do que nunca, devemos parabenizar esses profissionais pela perseverança, coragem e determinação em seus ofícios durante o combate ao Covid-19. Parabéns a todos os profissionais da enfermagem pelo empenho nesses tempos difíceis e quero agradecer aqui e que continuem lutando por toda a população em nosso município. Um abraço, que Deus abençoe todos eles nesse momento difícil que estamos passando. Obrigado, Marcel. Vereador Marcos Fontes. Boa noite, presidente. Nobres pares. Como diz o Tite, saudade aumentando e para também, né? E público que nos assiste. Em primeiro lugar, dizer que o projeto de lei, que juntamente com o presidente, sobre a redução das mensalidades na rede privada, justamente não só por esse momento difícil, porque é um ciclo, né? Lógico que a gente sempre imagina que novas pandemias podem vir, e esperamos que não, mas isso no mundo globalizado, isso é possível. Infelizmente, passamos por esse período difícil e não há como negar que a dificuldade existe muito em todas as famílias e por isso, juntamente com o presidente, fizemos esse projeto para que pudesse ser feita uma redução das mensalidades das escolas particulares. Obrigado, presidente, por assinar junto o projeto. E, logicamente, a gente não poderia deixar de falar sobre o Dia Internacional dos Enfermeiros, da enfermagem. Eu, sendo médico da área de saúde, principalmente nesse momento do enfrentamento ao Covid,
e a atuação de todos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, não só nos hospitais, mas nas UBSs, os grupos de testagem e autotestagem, que são onde participam estudantes da USC. Quero também parabenizá-los por isso, pelo trabalho que eles vêm fazendo. Na UPA também, e juntamente todos esses trabalhos, a enfermagem tem estado presente e não medindo esforços, e sabemos que muitas vezes abdica da presença da família em plantões e também o risco até da infecção ou da contágio. Mas claro que todos são bem orientados. E queremos parabenizar também, pelo que eu sei, aqui em São Caetano, o número de profissionais que se contagiaram até hoje é baixo. Isso é muito bom. Significa que o trabalho está sendo bem feito, porque isso é muito importante também, porque muitos serviços de saúde, chega a 20%, 30% dos funcionários acabam se contagiando, acaba demandando todo o serviço. E nós não podemos deixar de parabenizar, apesar que todos os prefeitos já falaram, essa doença, ela é séria. O contágio é 1 para 3. Talvez a mortalidade dela, a morbidade não seja tão alta como outras patologias, mas é preocupante. E o colapso da saúde preocupa. Então, portanto, eu acho que todos esses decretos que foram feitos, todo esse movimento que está sendo feito, não só nos profissionais da saúde, logicamente, mas todos da segurança, do SAESA, enfim, todos que estão na linha de frente, inclusive que saem todos os dias sabendo que vão enfrentar a pandemia. Então, mais uma vez, parabenizar todos os enfermeiros e que Deus os proteja nesse momento tão difícil e proteja todos nós. E, por fim, quero também dizer que agradecer pelos vereadores por aprovar o requerimento que fizemos hoje. Existe uma possibilidade da prefeitura fazer um convênio com o SESC, que tem uma cartilha muito interessante e muito elucidativa. É uma cartilha que consta de 8 itens importantes em relação ao coronavírus. Primeiro, como evitar a propagação. Higienização das mãos, como eu já disse na última sessão, no mínimo 20 segundos é o mínimo que tem que se fazer, viu, Jânio? O Jânio que perguntou para mim semana passada. Existe até uma brincadeira, se você cantar uma estrofe de uma música de 20 segundos, você nunca vai esquecer. É daí para frente. Mas é importante mesmo, porque as mãos que praticamente contagiam as pessoas e a si próprio. Daí a necessidade do uso da máscara, que a gente tem visto muito nas ruas, as pessoas, as praças que não estão usando máscara. Talvez até uma falta de consideração ao próximo. Não só o risco de contaminar as pessoas, como também de se contaminar. E essa cartilha que seja do SESC, ela, além de higienização das mãos, como evitar a propagação, os cuidados em casa, que é muito importante, porque muitas vezes a gente chega em casa e tem que saber quais são as diretrizes, as formas que você faz para evitar de levar o contágio justamente para quem mora em casa, quem está em casa, na sua família. Os cuidados dentro do próprio carro, ar-condicionado, as diferenças entre as 3 principais doenças nessa de inverno, principalmente, que está para chegar, que é o resfriado, o Covid e a gripe. E aqui são alguns itens que falam qual a diferenciação, justamente para não criar aquele pânico que as pessoas ficam muito preocupadas quando qualquer sintoma já está com coronavírus ou Covid-19. Então, isso ajuda bastante. Logicamente, o que fazer no caso de resfriado leve e como fazer o isolamento domiciliar. Nós já sabemos que é importante isso, porque às vezes a pessoa entra no desespero que um familiar está com Covid, e como você faz esse isolamento dentro de casa, como se portar para justamente não se contaminar também. E, logicamente, ficar em isolamento também junto com o familiar que está contaminado, ou que está com a doença. Para concluir, vereador. Oi? Para concluir. Para concluir, então, acho que só isso, prefeito. Eu acho que, o presidente, seria interessante. Eu acho que essa cartilha, e peço ao prefeito que distribua essa cartilha junto com o SESC,
para que possamos cada vez mais fazer essa contribuição com os nossos meninos. E só para terminar, amanhã é dia da abolição da escravatura e da Nossa Senhora de Fátima. Queria só agradecer a todos mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Maurício Fernandes. Presidente, boa noite. Boa noite a todos. O pessoal está falando bastante esses dias aí. Ficou bom para o videoconferência. Estou gostando, viu? Presidente, eu quero começar um destaque que saiu no jornal Estado de São Paulo, Estadão de São Paulo, ontem, na segunda-feira, do deputado Tiago, nosso deputado do PL, sobre multas até R$ 5.500 sobre os fake news do coronavírus. Realmente, esse fakes é algo que atrapalha muito, não a política, mas o Brasil como um todo. Notícias falsas atrapalham muito. E vem por também coincidir com um projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal agora em maio, de minha autoria, sobre também os fakes na cidade. Não tem multas, mas é uma questão para poder a gente ficar cuidando sempre das redes sociais com mais carinho. Porque ela é muito importante, a rede social, traz notícias novas, deixa a gente sempre a par de tudo. Entretanto, os fake news acabam, infelizmente, atrapalhando muito a comunicação verdadeira, sempre falsas. Sempre não, né? De vez em quando falsas, já pegou vereadores, e hoje em dia está fácil de localizar os fakes, né? Tem facilidade, o vereador Marcel sabe muito bem do que eu estou falando, então é importante saber que esses fakes estão na miras e o pessoal da inteligência está cuidando. Então eu queria falar sobre essa... Coincide num projeto sair no Estadão de São Paulo, do nosso deputado, inclusive do PL, e o nosso aqui na Câmara também preocupado com os fakes. E ontem tivemos uma reunião, mudando de assunto, do Partido Liberal do PL, com o presidente, o Leomar da Ronque, e seu pessoal da diretoria, e nós 4 vereadores do partido que compõem a base hoje. Foi uma reunião bastante produtiva, virtual, né? Porque tudo por videoconferência, nada presencial, mas foi bacana a reunião. E nessa reunião, alguns dos destaques que eu quero citar, foi a conversa e colocar um nome também, que pode fazer parte aí da chapa majoritária, do vice, do Leomar da Ronque. Decidimos isso em conjunto, eu com as demais pessoas do partido, junto com o doutor Serafim, nosso eterno orientador também, o Rubirinha, parceiro demais, e o Caio Funac, nosso amigo aí de bancada. Então, amanhã isso já vai ficar mais em evidência, talvez, na mídia, e que também estamos colocando um nome forte de São Caetano para vice. É isso, meu presidente. Demais, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Fernandes. Vereador Moacir Rubira. Rubira, seu som está desligado, eu não estou te ouvindo. Oi, presidente, está ouvindo? Agora sim. Presidente, parabenizar o prefeito Auríquio, doutora Regina e todos os profissionais da saúde, principalmente aos enfermeiros, né, pelo Dia Mundial Profissionais da Enfermagem. Eles são guerreiros à frente de toda essa luta aí em prol da luta contra o coronavírus. Dentro desse tema aí, presidente, todos os vereadores recebem diariamente aquele mapa fornecido pela Secretaria da Saúde em relação aos internados, né, Covid-19 em nossa cidade. Dentro dos internados na rede pública, a gente tem percebido nos últimos dias uma condição boa para nós. Normalmente tem mantido ou até caído bastante esses números. É importante para nós provar que esses profissionais todos estão indo bem trabalhando à frente de tudo isso. Em relação aos hospitais privados, eu tenho acompanhado também, presidente, 80% das pessoas internadas nos hospitais privados são moradores fora de São Caetano. Isso prova o quê? Que as ações da prefeitura de toda a cidade, em prol do isolamento social, têm sido importantes. Um número bem pequeno de pessoas internadas nos hospitais privados, moradores de São Caetano. Isso é mais uma prova que o trabalho feito pela cidade está sendo extremamente produtivo.
em relação àquele item que você falou, do Tribunal de Contas, domingo, fiquei estarrecido, né? A hora que eu olhei aquela matéria, eu falei, mas não é possível. O TSE trabalhando a conta, ela manda tudo que se fala hoje, né? Onde a Câmara devolve dinheiro para que até que seja utilizado aí em prol da luta contra a pandemia, o pessoal está indo na contramão de tudo. Só para finalizar, presidente, em relação ao que o Maurício falou, a gente está lançando aí o nosso querido presidente do PL como vice na chapa do prefeito Aurico, é importante para nós, porque nós somos hoje a segunda bancada da Câmara Municipal. Então, a gente fez essa reunião e o grupo nosso está aí à frente. Aí, de repente, a gente está junto com o Eliomar como vice-presidente vice-prefeito do nosso Aurico. Tá bom, gente? Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Rubirinha. Vereador Olinto Voltarelli. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente nas redes sociais, que a gente tem tanta saudade de recebê-los aqui no gabinete na Câmara Municipal, e se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto aqui novamente, que o mais gostoso da vida pública é estar próximo das pessoas. Então, deixo aqui um abraço, tenho certeza que em nome de todos os colegas vereadores aqui, sentem essa tremenda falta de vocês aqui na Câmara Municipal. Bom, em breves palavras, eu quero nesse 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro, quero fazer valer as palavras do meu colega vereador Marcel Munhoz, aí mandar um abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras do país, e em especial de São Caetano do Sul, esses profissionais que são essenciais no combate ao coronavírus Covid-19. Quero trazer aqui também uma atualização, uma informação de utilidade pública para quem está assistindo, a atualização do boletim Covid-19 de 12 de maio. A gente tem aí 1.786 casos notificados em São Caetano do Sul, 549 confirmados, 925 casos descartados, 312 casos aguardando o resultado oficial de teste. Agora os óbitos, infelizmente, 23 óbitos confirmados, 35 descartados por conta do Covid-19 e 11 casos aguardando o resultado oficial de teste. Vamos torcer para que a gente consiga ultrapassar com o menor número de óbitos esta pandemia que afronta aí o mundo inteiro e São Caetano do Sul também. Um grande abraço a todos, aproveito aqui para reiterar os parabéns à administração do prefeito José Euriquio Júnior, doutora Regina Maura, secretária de Saúde, e toda a equipe de Saúde, Segurança Pública e Social. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Olinto. Vereador Ricardo Andrejuc. Boa noite a todos. Eu dispenso, presidente. Obrigado, Ricardinho. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Está desligado. Agora eu estou, presidente. Legal. Obrigado, presidente. Também gostaria de deixar meu boa noite a todos os vereadores. Também a gente está com saudade aí do nosso grupo de vereadores, aí da nossa conversa, durante o nosso café, que antecede as sessões. Também queria expressar aqui a minha saudação aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem pelo dia, e numa data tão propícia para a gente lembrar e a partir de um certo momento agora para frente a gente pensar nessa categoria que realmente muitas vezes é esquecida, muitas vezes não foi tão prestigiada, não só no serviço público, mas também como no serviço privado. Mas, como toda boa profissão, como toda profissão que a gente escolhe pela vocação, nem muitas vezes pela situação, vamos dizer assim, financeira, mas a financeira também ajuda muito, mas muitas vezes a vocação, né, Marcos Fontes? Você que é da área da saúde, o doutor Serafim, e a gente também escolhe, muitas vezes, a profissão escolhe a gente. E também gostaria de deixar registrado que também hoje é comemorado o Dia da Policial Feminina Militar, tá? O dia 12 de maio também é comemorado esse dia, inclusive depois eu, com a minha equipe, estamos aí debruçados para fazer o projeto de lei, se a gente consegue colocar, se já não existe, que agora estou meio, feito como está fora aí o pessoal, eu vou pesquisar e eu vou fazer esse projeto para que seja colocado nas datas e eventos da cidade, no Dia da Policial Feminina Militar. Senhor presidente, também fiquei atento às suas palavras quanto ao negócio do Tribunal de Contas, e o senhor fez parte do projeto quando a gente reduziu os salários, criamos aí os cargos, mandamos embora,
vários cargos em livre nomeação das antigas administrações dos outros presidentes, não porque eles criaram, mas porque o sistema já era daquele jeito. E eu também fiquei preocupado com o que o senhor está falando, mas a Câmara Municipal hoje, se tem a estrutura financeira de se manter erguida e continuar fazendo o seu melhor, é porque realmente lá atrás o grupo de vereadores que se debruçaram em cima do projeto da reforma administrativa da Câmara e a criação dos cargos pela CLT e colocando tudo aí numa situação bem real, foi fruto do trabalho dos vereadores da época, o qual eu tive o prazer de estar encabeçando. E sei que o senhor aí, com a competência, vai ter essa sabedoria também de organizar essa situação. Lógico que a Câmara Municipal, os seus 4 assessores, ela está bem equilibrada, eu acho que é o mínimo que poderíamos ter aí para poder tocar a administração dos gabinetes e colaborar com a população de São Caetano. Queria deixar aí um abraço bem forte para o pessoal, agradecer a toda a equipe, eu estive lá fazendo teste, lá no drive-thru, e cumprimentei o pessoal motivado, o pessoal bacana, alegre, o pessoal que está lá fazendo a parte dele, motivado. Não tinha ninguém ali, viu, Titi? Não tinha ninguém ali com a expressão de obrigado, entendeu? Eu vi que eu percebi isso daí, conversei bastante com o pessoal lá, os funcionários, todos da área da saúde, é claro, mas outros em áreas diferentes que estavam colaborando para que a gente possa ter um parâmetro de números e estatística real da nossa cidade, para que a gente possa estar principalmente, senhor presidente, tentando ver junto com a administração a reabertura gradual, bem racional, inteligente do nosso comércio. Eu tenho aí visitado alguns comerciantes, tenho conversado bastante com alguns pequenos comerciantes. A cidade nossa tem um diferencial, como foi dito aí pelos vereadores, o Rubira comentou que estamos aí com pouco número de pessoas contaminadas, poucas pessoas aí que postaram positivo. Então, eu acho que com esse número, com esse parâmetro, com essa inteligência que está sendo aplicada junto à Secretaria de Saúde, a gente ter consciência e dar o respaldo para a secretária, para a administração do prefeito, para que ele possa realmente tomar uma decisão focado numa segurança para a nossa população e também uma segurança para os nossos comerciantes que estão passando, principalmente os pequenos comerciantes, estão passando por situações muito delicadas, muito problemáticas. Temos também que pensar realmente não só na vida. A vida é primordial, eu acho que não abro mão desse ponto, mas também a gente tem que colocar a saúde financeira em primeiro, só para complementar, senhor presidente, colocar na mesa esse diálogo junto com a administração para a gente poder realmente socorrer os nossos pequenos comerciantes que estão tomando cuidado, estão usando máscara, estão fazendo barreira em seus comércios, estão oferecendo, eu fui até num local, ele estava oferecendo luva plástica, estava oferecendo máscaras, o álcool gel. Então eu acho que se tiver aí um trabalho específico das autoridades do CEPLAG, da Secretaria de Saúde e demais departamentos da nossa administração, para orientar cada tipo de comércio, desde uma manicure, um podólogo, um bar, sei lá, eu acho que uma padaria, eu acho que a gente tem que realmente dar essa atenção, já se passou aí vários dias, então temos que pensar realmente na retomada da nossa economia no nosso município. Não podemos pôr um sapato para todo mundo, porque cada município, cada estado tem a sua característica, e São Caetano realmente, de novo, está fazendo a diferença. Obrigado, senhores vereadores, pela tolerância aí que eu passei do tempo, obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Vamos continuar a nossa sessão. Obrigado, Sidão, pelas palavras e pela preocupação. Vereadora Sueli Nogueira. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus amigos edis que estão aí. Saudade cada dia cresce mais. Não vou me tornar repetitiva, porque meus amigos já disseram tudo
o que teria que ser dito, mas faço da palavra de todos eles a minha também. A única coisa que eu não poderia deixar passar em branco, hoje, dia da enfermeira, que foi minha primeira profissão. Eu era o tempo da atendente de enfermagem do Márcia Braido. E em nome da Giovana Munhoz, eu quero deixar um abraço para todas as enfermeiras, com o carinho que ela tem, que todas têm com os pacientes, os enfermeiros também, os profissionais que trabalham com dedicação. Passei por muita epidemia e a gente tem uma proteção divina, porque se todos nós que trabalhássemos na parte de enfermagem, na linha de frente, ficasse doente, imagina. Então, a proteção divina que a gente tem de Deus é muito grande. Giovana, então, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela orientação que você dá para todos os seus funcionários, que eu sei que é muito grande, tá? Muito obrigado e estou morrendo de saudade de todos vocês. Obrigado, Sueli. Ótima lembrança da nossa amiga Giovana Munhoz, esposa do vereador Marcel Munhoz, enfermeira da nossa cidade. Vereador Ubiratã Figueiredo. Cadê o Ubiratã? Ubiratã, acho que caiu a conexão ou deu uma escapadinha. Passada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pertinentes à ordem do dia. Som tá ok, presidente? Perfeito. Processo número 0864 de 2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia de Prevenção às Doenças Inflamatórias Intestinais Crônicas e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 2193 de 2019. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera o artigo 4º da Lei número 4068 de 7 de junho de 2002, que dispõe sobre o controle de zoonoses no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, o terceiro item da ordem do dia. Processo número 5183 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei número 3.405, de 27 de março de 1995, que dispõe sobre lugares reservados aos deficientes, idosos e gestantes em eventos culturais, artísticos ou esportivos, promovidos pela administração direta ou indireta do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também favorável. Senhor presidente. Pois não, vereador. Só para encaminhar, conforme o regimento interno, eu queria, sim, logicamente, alteração da essência do PL, fazer uma emenda na segunda votação. É só uma emenda em relação a um erro ortográfico, e de tal forma que a gente possa votar em primeira votação, mas sem prejuízo nenhum. Tá? Então, eu só aí na segunda votação apresentaria esse projeto de lei, ou a emenda, e só corrigindo esse erro ortográfico. Tá ok? Então fica atenção, senhores vereadores, que se aprovados agora em primeira votação, entrará a emenda do autor para a segunda votação. Encerrada a discussão em votação. Senhor presidente, oi, perdão. Só para fazer um encaminhamento breve também, o Marcos, nós conversamos hoje sobre essa questão do projeto, e o Marcos foi muito inteligente quando ele faz aqui essa alteração na lei, mas realmente acabou escapando essa questão que ficou no plural
dispõe sobre lugares reservados aos acompanhantes. E aí a gente conversou sobre fazer essa alteração para trazer para o singular, que não dá para a gente também obrigar todos os envolvidos aqui a ter lugares infinitos para todos os acompanhantes de pessoas com necessidades especiais. Então vai ficar o acompanhante, que é o condicionante para a gente aprovar esse projeto aqui em segundo turno. Eu quero aproveitar também só um minutinho desse meu tempo, senhor presidente, e eu quero elogiar o Marcos também pela lembrança que ele teve aqui da data de amanhã, dia 13 de maio, em 1888, nós apagamos um capítulo horroroso, não da história brasileira, da história da humanidade, que era a escravidão, e a gente tem que fazer aqui jus àquelas pessoas que trabalharam incessantemente para que isso acontecesse. É importante a gente lembrar da história, porque a história, às vezes, ela é meio guardada, né? Então, nós temos que lembrar aqui de Luiz Gama, de José do Patrocínio, de André Rebouças, que eram negros que trabalharam incansavelmente pela abolição da escravatura, e também pela princesa Isabel, a Redentora, que foi a segunda mulher a comandar o Brasil. A Imperatriz Leopoldina já tinha sido a regente do Brasil, e a princesa Isabel foi a segunda, então, regente que o Brasil teve, e na sua regência ela teve a oportunidade de assinar a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura. Então é importante a gente deixar isso lembrado e marcado aqui. Marcos está de parabéns por ter feito essa lembrança, e eu só quis pontuar aqui, lembrando o nome dessas pessoas que foram tão importantes para esse capítulo da história brasileira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em primeira votação o projeto do vereador Dr. Marcos Fontes. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, lembrando que a emenda a ser apresentada somente em segunda votação na próxima semana. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 5433 de 2018, Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas do parecer número 127 de 2019-2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o Programa Comércio do Bem no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Pela ordem, presidente. Claro. Eu vou querer aos colegas aí que votem o arquivamento desse projeto para eu poder reapresentá-lo. Obrigado, vereador Parra. Pediu, por conta do parecer de inconstitucionalidade, o arquivamento do mesmo, que eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o arquivamento permaneçam como estão. Aprovado. Arquive-se para posterior reapresentação pelo autor. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 1936 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Discussão e votação únicas do parecer número 319 de 2019-2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui a campanha de conscientização Bituca Zero em São Caetano do Sul e da outras providências. Abra a discussão. Em discussão o projeto ou parecer de inconstitucionalidade. Nós não estamos discutindo o mérito, e sim o parecer. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer de inconstitucionalidade permaneçam como estão. Aprovado, mantido o parecer, peço que arquive-se o projeto pela sua inconstitucionalidade. Peço a leitura do sexto item da ordem do dia. Presidente, só para... Claro. Vereador Caio Funac. Só para deixar claro, eu fiz uma indicação referente à conscientização, programa de conscientização, pois não cabe a gente, nós do Legislativo, legislar no âmbito do Executivo. Obrigado. Obrigado, vereador. Peço a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 2323 de 2019, Eduardo José Vidoski. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, o Dia do Consumo Consciente e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável.
Abro a primeira discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Antes de encerrar, peço aos presidentes das comissões, vereador Eduardo Vidós e doutor Marcos Fontes, irão receber projeto oriundo do Executivo, instituir o serviço da família acolhedora. Peço que as comissões, na quinta-feira, se possível, façam uma análise e emissão de parecer para que na próxima terça-feira teremos a sessão ordinária com a pauta que será montada e 2 sessões extraordinárias para debater e discutir este projeto. Perfeito? Então, não teremos sessão extraordinária nessa quinta, mas terá extraordinária das comissões. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muitíssimo obrigado, senhores. Boa noite, presidente. Um abraço, boa noite, presidente. Boa noite, pessoal. Todos aí, boa noite, presidente. Boa noite a todos. Bom trabalho a todos. Abraço.